Salve, salve galera do FUT, eu me chamo Denis, esse é o canal 7 Faixa, seja muito bem-vindo, roda a vinheta. Bate cabeça da zaga que é fraca, o camisa 7 entrando em campo. Flow que atormenta essa noite de sono e deixa atacante que é fraco no banco. Então galerinha, nesse vídeo iremos falar sobre a classificação de todos os clubes na semifinal da Champions League e do massacre do Palmeiras ontem na Libertadores, beleza? Mas antes, quero pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e comentar aí próximos temas para o canal, beleza? Vamos pro vídeo. Fala galerinha, então, eu pensei em fazer um shot no jogo de ontem, do Real Madrid, jogaço de bola, e sobre o jogo do Bayern, eu vi também, estava acompanhando os dois jogos, e pensei em fazer um shot, fiz um shot pequeno do jogo do Bayern, só pedindo para comentar, mas vim falar um pouco sobre o ocorrido de ontem, né, e de hoje. Então vamos começar pontuando. Jogos de ontem. O Real Madrid entrou em campo no Santiago Bernabéu contra o Chelsea. Não jogou bem o primeiro tempo, né? O Chelsea se impôs absurdamente. Parecia que estava jogando dentro de casa e amassou o Real Madrid contra a parede ali. Eu acho que o técnico Ancelotti demorou muito para fazer as substituições no time do Real. A próprio pessoal da transmissão já comentava, né, que o time estava sem transição, estava precisando atacar pelos flancos ali, pelas pontas, e tinha espaço para produzir e não produzia, o que facilitava a marcação do Chelsea, porque o jogo ficava embolado pelo meio, e é um time que joga muito bem no meio. O Rudiger, que não jogou nada no primeiro jogo da semifinal, jogou muito, no primeiro jogo das quartas de finais, perdão, jogou muito no jogo de ontem, e sobre o Modric, qualquer nota, né? Deu uma cavada ali pro Rodrigo ali para salvar o resultado. O Chelsea impôs tanto que teve até um gol anulado do Alonso, né? E enquanto eu tô falando aqui, vai rodar alguns gols aí da partida, mas eu achei que o Toni Kroos foi bem abaixo na partida, tanto é que ele foi substituído e para mim foi um dos jogadores que estava mais abaixo, mesmo não sendo falado na transmissão, porque o meio do Real Madrid não estava conseguindo produzir nada, não tinha poder de arrasto nenhum para a bola poder chegar no Vinícius Júnior para ele fazer uma arrancada ou chegar um passe ali numa triangulação para o Benzema finalizar bem. O Benzema até se machuca, né? Numa dividida dentro da área, ficou meio baleado o jogo todo e acabou que mesmo assim ainda conseguiu produzir. O Real Madrid ali no finalzinho do jogo, né? O Modric cavou uma bola pro Rodrigo, já estando 3-0 pro time do Chelsea, e consegue levar para prorrogação. Na prorrogação, o Chelsea morreu muito por causa das alterações, né? Perdeu ali o sistema tático totalmente, e no vacilo ali do zagueiro, não sei se foi o... Cara, eu não lembro quem foi que deu o vacilo. A bola sobra pro Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior cava dentro da área, e o Benzema, né, que não tinha jogado muito, tinha só colocado uma bola no travessão, uma boa batida ali, mas não tinha produzido tanto, faz o gol ali da classificação. O Rudiger escorrega, né, e o Rudiger tinha jogado muito, não tinha vacilado praticamente nada no jogo, e no final ele foi determinante para a classificação do Real Madrid. Vamos falar do Bayern agora. O Bayern entrou com força máxima, dentro de casa se impôs bastante até, conseguiu produzir. Acho que o time do Bayern podia ter ganhado de mais de um gol, acho que poderia ter saído de 2-1 e poderia ter ido para a prorrogação o jogo, mas o time do Villa marcou muito bem, fechou as linhas, soube sofrer, como diz o futebol brasileiro, né? Os treinadores brasileiros adoram usar essa palavra para justificar uma atuação ruim, mas que ganha, que faz o resultado, e foi o que o Villarreal fez. Jogou dentro do que podia jogar, esperou o Bayern se expor, e numa transição rápida ali, enfiada de bola nas costas ali, o jogador do Villarreal bate na saída do Neuer e empata o jogo. Antes, o Leva tinha feito um gol, né? Que seria o gol para levar a prorrogação, mas foi castigado o Bayern no final do jogo. Sobre os jogos de hoje, o time do Liverpool entrou com um resultado muito bom, né? Se sobressaiu dentro de casa, jogou melhor até que o Benfica ali no primeiro tempo. O Konaté abre o placar, como no primeiro jogo, bola cruzada na área, gol de escanteio do Konaté. Posteriormente, rola uma bola enfiada ali pro Firmino bate na saída do goleiro, faz o 2-1, né?
E aí o time do Benfica, né, que já tinha jogado, estava produzindo legal no jogo, foi castigado por um erro bobo, mais uma vez, uma bola do Firmino ali nas costas. O Firmino bate na saída do goleiro e aumenta a vantagem. Aí o time do Benfica reage no jogo, consegue produzir ali 1, 2, 3 gols. Tem até um gol anulado novamente no final do jogo, já tinha tido um gol anulado no início do jogo. O Benfica produziu o que não produziu dentro de casa. Se o Benfica tivesse jogado talvez a bola que se propôs a jogar em Enfield, tivesse jogado na Luz, talvez o Benfica tivesse saído classificado. Por fim, sobre o Atlético de Madrid e Manchester City, o Manchester City jogou como se estivesse jogando como se fosse o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid jogou como se fosse o City, pelo menos ali no segundo tempo, né? É um jogo muito parelho. As duas equipes se proporam a jogar a bola. O Manchester City perde uma oportunidade no começo do jogo, com uma Reis. Uma Reis bate, não consegue fazer o gol, um bate ali, acaba que alguém espana a bola ali. E o jogo foi um jogo muito franco, parelho, mas as equipes não conseguiram produzir tão bem. O Griezmann também tem uma boa finalização ali, que sai pela direita ali do gol defendido pelo Alisson, não, pelo Ederson. E no finalzinho do jogo ali rola uma confusão, né? O Felipe envolvido. Ele é expulso, mas mesmo assim o Atlético de Madrid ainda consegue criar uma boa chance na última jogada praticamente do jogo. Tem uma oportunidade ali que cai no pé do Ferreira e o Ferreira desperdiça. Desperdiça não, né? O Ederson defende muito bem a bola, excelente goleiro da seleção brasileira, e acaba sendo classificado o City. Sobre o jogo do Palmeiras. O Palmeiras começou perdendo o jogo, né? Contra um time muito mais fraco, o Petroleiro. E foi até um susto para a torcida. Já no final do primeiro tempo veio um gol de empate do Palmeiras. Na volta do intervalo, o técnico do Palmeiras colocou o Rafael Navarro, né? E o Rafael Navarro incorpora o Cristiano Ronaldo, faz 4 gols ali absurdamente. O Rafael Veiga, qualquer nota, né? O cara mete um gol de fora da área, nossa, que batida linda. E o gol de falta também. O Palmeiras se impôs, tá mostrando um excelente futebol. O Abel tá mostrando novas técnicas de jogo, né? E possivelmente o Palmeiras achou um camisa nova que tava faltando ali, um cara de referência. Eu acho que o Navarro não seja tão qualificado para jogar no time do Palmeiras, mas ele anda produzindo o que um camisa nova tem que produzir, gols, né? Talvez as equipes, por serem mais fracas, estejam facilitando a vida dele. Vamos ver como ele vai produzir no Brasileirão, né, em competições com times do mesmo nível do Palmeiras, ou nos mata-matas aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, galera, esse foi o vídeo. Quero pedir novamente seu like no vídeo, que você se inscreva no canal, toque no sininho das notificações, comenta, por favor, aí, temas para os próximos vídeos. E é isso, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui! Uhul!